paz, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, mais um dia, mais um momento para podermos meditar, para podermos ter conselhos do nosso Deus, para que os nossos passos sejam iluminados nesse mundo tão difícil que é hoje. Mas graças a Deus por isso, graças a Deus por esse momento, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelas provações, graças a Deus por tudo que temos passado. Pois, como diz a palavra, tudo dai graças. Irmãos, eu gostaria de me ater no livro de Deuteronômio 28, versículo 13, que diz assim: O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Irmãos, eu vou falar primeiro de algo que tem acontecido em muitos lugares. Hoje, pelo mundo, o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho que eu acredito, o evangelho que eu acredito é da remissão de pecados, da salvação. As coisas serão acrescentadas sim, conforme a nossa busca, o nosso trabalho. Sim, Deus tem o melhor para nós também. Mas o princípio de Deus ter nos chamado é pela nossa salvação, pela nossa remissão e para sermos usados para fazer a obra do Senhor. Então, em muitos lugares tem se apregoado apenas o primeiro trecho desse versículo 13, onde se diz que o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. E colocando-se esse versículo de uma maneira focada na prosperidade, claro, isso vai incitar as pessoas a acreditarem que Deus está falando, que elas vão ser promovidas, que elas vão ser, ao invés de empregadas, patrões, que ao invés de trabalhar para os outros vão ter o seu próprio trabalho. Claro que Deus pode fazer isso. Claro que Deus pode te dar uma promoção. Claro que o Senhor, Ele quer, como eu já disse, Ele quer o melhor. Mas vamos colocar esse versículo no tempo certo. Quando Moisés escreveu esse livro, e esse livro faz parte do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, o que nós temos aqui? Moisés já era de alta idade quando escreveu esse versículo. E o que havia-se ali com Moisés? Um povo rixoso, um povo desobediente, um povo ali descrente da vontade de Deus, mesmo vendo tantos sinais, tantas maravilhas, se queixavam, murmuravam contra Deus, julgavam Moisés. Então esse versículo nos traz o quê? Se levarmos primeiramente a esse tempo em que Moisés trouxe essa palavra pela primeira vez ao povo de Deus, ao povo israelita, quando o Senhor falava assim, vou te colocar por cabeça e não por cauda, vamos colocar nesse seguinte princípio. Moisés saiu do Egito, mas o Egito não Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. É complicado isso, irmãos. O que quer dizer isso? Que aquele espírito de escravidão, de servidão, aquele espírito que, se eu estiver vivo hoje, tá bom, obrigado. Não havia felicidade no povo de Israel. Ali já haviam muitos descrentes, tanto que se rebelaram quando Moisés chegou lá dizendo que Deus o enviou ali para libertá-los. E quando Deus traz essa mensagem através de Moisés, ele estava falando claramente em cabeça, no sentido de sermos livres, a nossa mentalidade ser livre de um passado pecaminoso, um passado de escravidão, um passado onde você estava amarrado, preso a algo. Fala assim de uma mudança de virtude, caráter,
uma mudança assim, agregando virtudes à sua vida, agregando coisas valiosas aos seus caminhos. Até mesmo a visão, quando se fala, vou te colocar por cabeça, normalmente a cabeça sendo a parte superior do corpo, ela tem uma visão diferente. Imagina-se um animal, e esse animal, cabeça e cauda. Se a cauda tivesse olhos, ela só veria o chão. E fala-se da cabeça, até a visão sua será uma visão de uma maneira mais ampla. Como o Senhor diz, olharás para os montes e não para o chão. Então fala-se também, quando se diz, vou te transformar em cabeça, vou te fazer por cabeça, te colocar por cabeça, é mudar essa visão que você tem da sua própria vida hoje, em que você só olha para baixo, aonde você só tem dado ouvidos a situações ruins que tem te colocado mais para baixo ainda. Aí vamos à ligação de cauda. Qual a referência que nós temos quando se fala cauda? A parte de trás. Quando se fala cauda, imaginamos cauda de um avião, imaginamos a cauda de um animal, a cauda de um peixe, que fica ali atrás, servindo à vontade da cabeça, mas vive para sempre atrás, sempre rastejando, ou se mexendo, ou independente de onde esteja, vive-se sempre ali à sombra da cabeça. E é uma escolha simples hoje, irmãos. Você quer ser cabeça ou você quer ser cauda? Irmãos, a expressão pode parecer até um pouco dura, mas viver à sombra de alguém ou de alguma coisa ou de uma situação para o resto de sua vida. Muitas vezes você se sente literalmente rastejando no chão. Essa não é a vontade de Deus. Quando se fala de liderança, sim, muitas pessoas falam, olha, Deus quer te transformar num líder. Sim, então aprenda uma coisa. Você deve ser líder de si mesmo primeiro. Você deve aprender a liderar seus pensamentos. E não ser subjugado por pensamento de outras pessoas. Você deve ter os seus próprios pensamentos. Você deve aprender a ouvir, a questionar, a duvidar, a aceitar aquilo que é bom, aquilo que vai te fazer bem. Isso é ser cabeça. Nós temos uma outra referência sobre cabeça e cauda, está lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 14 diz assim: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Aqui nós temos um outro exemplo. O Senhor fala dos líderes, dos anciões, que conduzem o povo com respeito, e fala-se ali dos falsos profetas. Ali também se fala de cabeça, uma pessoa de caráter, uma pessoa de virtude. E ali se fala que Deus estava cortando tanto a cabeça quanto a cauda. Porque ali o povo todo ali do Senhor em Isaías, nesse tempo que o profeta estava fazendo a obra ali no meio desse povo, nós tínhamos ali um povo rixoso, um povo desrespeitoso também, um povo que não buscava mais a Deus. Irmãos, quando eu falo, eu prefiro realmente esse evangelho da salvação. E eu vivo esse evangelho da salvação. Agora, apregoar
esse versículo, que Deus te faz cabeça e não cauda, de uma maneira visando apenas a prosperidade, eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Você tem visto muitas pessoas com dinheiro e infelizes. Pessoas com dinheiro que não tem propósito. Tem tanto dinheiro, mas não tem propósito. Mas o Senhor quer fazer de você algo diferente, uma pessoa com propósito. Uma pessoa que mesmo que prospere na vida muito, tenha propósito de fazer o bem, de ajudar o próximo, de buscar mais e mais a sabedoria de Deus. Porque isso sim é ser cabeça. É você liderar a sua vida. É você liderar os seus pensamentos. É você conduzir os seus passos e não viver se rastejando. Não viver de cabeça baixa. Não viver olhando apenas para o chão. Tem medo de olhar para cima. Tem medo de olhar para o alto. Tem medo realmente de que a sua vida nunca saia disso. Então, a coragem de levantar a sua cabeça ficou aonde? O medo tomou conta. Irmãos, guarda os mandamentos, guarda as leis, guarda no seu coração o nosso Deus. Guarda ali os princípios que Jesus nos ensinou no seu coração, na tábua do seu coração. Como eu já disse, sobre a tua cabeça haverá honra. Deus derramará mais virtude. O seu caráter será modificado e você verá as coisas de uma maneira diferente. Acredite, irmãos. O Senhor, Ele nos faz por cabeça para sermos livres. Então, em nome de Jesus, desata hoje esse nó. E aceita, em nome do Senhor, o que Deus está te falando hoje. Ele quer te fazer por cabeça sim, mas de uma maneira diferente. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer que a sua visão seja diferente. Ele quer que você desate todos os seus pensamentos e atitudes do passado para viver uma novidade de vida com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim Deus quiser.